Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade. Bem-vindo, deputado, ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Potengi. Prazer ter Potengi, deputado. Ainda é do tempo de Potengi, não é da Band. Não, era lá no Alecrim, um negócio malamanhado ali. Você sabe que eu nasci e me criei no Alecrim, né? Sim. Então minha relação com o Alecrim Mas a Potengi não existe mais não. É Band Natal ligada à Band São Paulo. Mas enfim, seja bem-vindo ao nosso programa. E a nossa primeira pergunta é o assunto do momento, né? Antes de falar sobre sua própria atividade parlamentar, o que o levou a abrir mão da sua disputa ao governo do Estado? O Solidariedade, como a gente anunciou, fez uma programação. A gente sente o vácuo que há enorme no eleitorado e no final de março a gente apresentou nossa candidatura, no meio de março. E a gente se dispôs a, durante 60 dias, visitar todo o Rio Grande do Norte. Fizemos encontros regionais em todas as regiões e, ao final, se uma pesquisa indicasse que havia uma robustez maior de candidatura, tendo em vista que ela foi muito em cima da hora, né? Os demais candidatos são candidatos há muitos anos, a gente iria para a disputa se tivesse algo em torno de 12%, 15%. A última pesquisa a gente saiu com 5%, que é um resultado muito bom. Eu nunca disputei eleição majoritária estadual, mas a gente prefere nesse momento, como eu tenho uma votação muito alta para deputado, ficar como deputado estadual, garantir uma bancada de 3 deputados do Solidariedade, mas vamos apresentar candidato a governador em qualquer cenário. Quem seria o nome que o deputado acredita que deve apresentar? O nome não está definido, essa é uma discussão que está tendo dentro do partido. 2 colegas de partido, que muitos nos orgulham, Clorisa Linhares, a vereadora lá de Grosso, e o engenheiro Breno Queiroga. Que era pré-candidata já pelo PSTC, o partido de Jones Paulo Arrego. Mas veio para Solidariedade no início do ano. Eles colocaram o nome à disposição do partido. Clorisa quem? E Breno Queiroga, que é engenheiro, foi prefeito de Ilha d'Água dos Borges, é um dos caras que mais entende de políticas públicas no Estado e é responsável pelo plano de governo. E Clorisa também, um grande nome. Então a gente vai ter essa discussão até o final de junho e apresentaremos candidatura a governador. E eu pergunto ao deputado Kelps, qual é a sua avaliação hoje diante do atual quadro político estadual, né? Qual é a leitura política que você faz, já que você tem circulado o Estado, colocando o nome dos possíveis pré-candidatos, o atual governador, o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, com quem você disputou a Prefeitura de Natal no passado recente, e também o vice-governador Fábio Dantas? Olha só, confesso que é de lamento, por isso que o Solidariedade terá candidato a governador. Não dá para a gente discordar fortemente do que está colocado e a gente não apresentar uma alternativa. Você tem um prefeito, Carlos Eduardo, andando com a placa de mentiroso pendurada no pescoço, porque jurou que não ia renunciar à prefeitura e renunciou. Enganou toda a população de Natal e está lá para atender os desejos da reeleição de Zé Agripino Maia e de Garibaldo Alves Filho. Ele justifica que, segundo pesquisas, a população teria dito que ele renunciasse para disputar o governo. Não há pesquisa que faça eu pendurar uma placa de mentiroso no meu pescoço. Se eu prometer algo, eu vou até o final. E não é verdade isso. É interesse de poder dos Alves que estão no poder há 50 anos. Isso é outra mentira que ele está contando. Antes de nós nascermos. Exatamente. Nós somos bem mais jovens que isso. O governador Robson Faria tem um governo absolutamente rejeitado. E para desastre do Rio Grande do Norte, agora ele está loteando secretarias em troca de apoio político. Secretaria de Saúde, Fundação Zé Augusto, SEASA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Estado já está desgraçado, com salário atrasado, com altos índices de violência. E o governador, para viabilizar um projeto eleitoral, faz loteamento de cargo. E a senadora Fátima Bezerra, quem eu tenho respeito, votei para o Senado, ela não está conectada com o Rio Grande do Norte. Fátima, se estiver sentada aqui no meu lugar e você perguntar o que é que ela vai fazer na primeira semana de governo, ela não consegue responder, porque a pauta dela é Lula e os problemas criminais do PT. Eu não estou entrando no mérito do que ela está defendendo. Eu só acho que um candidato a governador precisa debater o Rio Grande do Norte. E Fátima hoje não fala no Rio Grande do Norte. Ela só fala de Lula, da prisão de Lula. E nós estamos precisando não do advogado criminalista de Lula, nós estamos precisando do governador. Então é difícil embarcar num projeto que não tem pauta para o Rio Grande do Norte. E aí temos também alguns pré-candidaturas, como de Freitas Júnior da Rede Sustentabilidade, né? E mais alguns nomes que devem surgir. O governador Fábio Dantas, assim, a gente não pertence ao mesmo palanque político, a gente nunca esteve no mesmo palanque político. Eu discordei e disse a ele várias vezes o fato de ele apoiar o Robson, acho que ele devia ter pulado fora antes, mas eu reconheço que é um grande quadro político e muito preparado. A gente não vai votar nele para governador, mas torço para que ele seja candidato. Não existe essa possibilidade? Não, na atual conjuntura não, mas acho que Fábio
Desses aí é o que, fora do Solidariedade, é o que pode apresentar mais propostas para o Estado. Se Fábio Dantas abdicar da disputa ao governo do Estado e disputar o Senado da República, existe possibilidade de diálogo com o PHS? Ou, perdão, com Solidariedade? Estou eu e você hoje errando o nome da TV, o nome do partido. É porque esse nome de partido, todo mundo muda tanto a cada... 30 e tantos partidos. 35 partidos. É complicado. O partido tem a candidatura de Magnólia, que é uma candidatura que a gente tem imenso orgulho. Imenso orgulho, eu acho que é o melhor nome de todos os cargos que vai disputar a eleição esse ano no Estado. Então a gente vai com a candidatura de Magnólia. Mas ficou decidido que o partido só terá um candidato a senador. Essa foi uma deliberação da reunião passada. Só terá 2 em uma hipótese, se o capitão Stevenson tiver aceitar nosso convite, que foi feito, e a gente está aguardando resposta. É isso ocorrendo, claro que a gente vai votar em outro candidato que não seja do partido para o Senado Federal. E quem seria esse candidato hoje? Dentre os nomes, o deputado Kelps Lima votaria José Agripino Maia ou Garibaldi Alves Filho, ou seja, Alves e Maia, que você tem se posicionado contrário? Sob nenhuma hipótese. Eu espero, independente dos senadores eleitos, que Garibaldi e Agripino sejam aposentados nessa eleição. E Zenaide? Não sei, o problema de Zenaide hoje é essa pauta com Fátima Bezerra. Agora, só para deixar claro, não tenho nada contra o PT, nem contra a Fátima Bezerra, muito pelo contrário, votei nela para o Senado e acho que ela tem uma trajetória, mas ela não está com uma pauta para o Rio Grande do Norte. E eu não vou votar para presidente da República, eu vou votar para governador do Rio Grande do Norte. E não dá para votar em quem não fala do Rio Grande do Norte. Pergunta ao deputado Kelps, sobre sua atuação parlamentar, o que é que nós podemos compartilhar com o telespectador sobre as suas iniciativas, algum projeto de lei novo? Hoje foi aprovado um projeto de decreto legislativo de minha autoria que anulou uma taxa que o Detran criou há 40 dias atrás. O Detran Era uma taxa de quê, deputado? R$ 395 toda vida que você comprasse um carro financiado. Se você comprar uma moto que custa 4 mil, você vai pagar 395 para registrar o contrato de financiamento no cartório. Uma taxa absurda, criada sem lei. E daí para cartório? Criada através de uma portaria. E aí a gente conseguiu aprovar hoje a unanimidade, até agradecer os demais deputados. E essa taxa foi anulada, eu espero que o governador sancione, porque ela foi criada através de portaria. O povo do Rio Grande do Norte está no azar danado, porque se você quiser se locomover, a passagem de ônibus aumentou, a prefeitura aumentou a passagem de ônibus, o governo do estado botou uma taxa de R$ 400 para andar de carro, uma taxa a mais, e o governo federal com aumento de combustível. Que esse é outro absurdo que a gente precisa discutir bastante, Eu estou realmente estarrecido porque por muito menos o povo foi às ruas, era 20 centavos na passagem, agora aumentou 30 e ninguém vê. O movimento começou o movimento agora, mas acho que ainda está muito fraco. O prefeito não presta, o governador não presta, nem o presidente presta. A gente está num azar violento, mas ainda bem que a gente tem eleição esse ano, pelo menos para 2 desses 3 cargos. O deputado Kelps acredita que, na verdade, infelizmente, ou felizmente, na verdade, um presidente da República, ele não administra sem os deputados federais e senadores, como um prefeito não administra sem os vereadores, nem o governador sem os deputados. Existe uma interferência e muitas vezes isso leva à construção de governos de coalizão, que acaba levando caminhos como o que a gente vê aí de mensalão, de petrolão, de tanta coisa, que às vezes, até mesmo bem intencionado, aquele que está no executivo tem que ceder algumas coisas, porque senão não aprova certas coisas no parlamento. Isso no Brasil inteiro, infelizmente, acontece muito. E aí eu lhe pergunto, deputado, você acredita realmente que as pessoas têm esse nível de percepção da importância de mudar também o legislativo, porque senão pode botar Jesus Cristo na presidência e a coisa não vai se resolver? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa preocupação e isso é muito ruim. Eu sou deputado, estou no 2º mandato. Eu nunca indiquei um cargo em nenhum governo e nenhuma prefeitura. E eu sei o quanto isso é saudável para o meu mandato. O quanto eu posso votar livre na Assembleia por não ter trocado apoio para o cargo. Um dos motivos da nossa não ter tirado o nosso nome da pré-candidatura do governador e ter ido para deputado estadual, porque minha presença na chapa do estadual permite uma articulação para a gente eleger 3 deputados, justamente por nós termos consciência da importância de ter uma bancada na Assembleia Legislativa. Mas seu raciocínio é perfeito. Se a gente não mudar o voto para deputado estadual e deputado federal, é difícil o governador e o presidente conseguirem fazer aquilo que o Brasil e o Rio Grande do Norte precisam. E eu lhe pergunto, deputado, você crê numa mudança
no legislativo brasileiro e estadual? Eu faço a pergunta por quê? Por mais que tenham algumas pessoas que são pessoas, vamos dizer assim, pessoas de bem, é muito relativamente dizer, classificar o que é pessoa de bem, mas como tem muita gente bem intencionada, alguns acabam se afastando da política porque acham que só tem ladrão, bandido, a gente não pode generalizar. Mas outros, quando tentam participar, não têm o controle partidário, não têm experiência de entrar no partido, aí às vezes entra no partido, mas serve para eleger outros, né, que já estão lá. Que as pessoas não têm o domínio desse cálculo realmente, que é o quociente eleitoral. A máquina eleitoral, as regras eleitorais são feitas para quem está lá ficar. É para eu ter um mandato de deputado estadual. Eu levo uma vantagem enorme sobre quem não tem, por exemplo, espaço em mídia natural, porque eu tenho que prestar contas de um mandato. Então, o sistema pode ser hackeado. Pode ser hackeado com voto. As pessoas... Não adianta ter nojo da política, porque a política ela não vai sair de perto de você. A política está no trânsito que você anda, na violência que está na rua, no hospital que você precisa. Isso tudo é política. Então, votar branco e votar nulo é votar dos mesmos. Porque quem vende voto, esse é o primeiro a chegar no dia da eleição, na fila da sessão eleitoral. Então, se esse cidadão de bem não for lá, fizer sua escolha, passar por um processo de renovação e de arejamento dos parlamentos, é difícil ter mudança. Mas eu acho que está ocorrendo gradativamente. Se a gente não vai ter a renovação que a gente quer, nós vamos ter uma boa renovação de posturas na eleição desse ano. Assim esperamos. Eu sei que eu tenho que liberar o deputado agora. Como eu tive um problema com o meu segundo entrevistado, eu vou esticar o programa, mas vou fazer alguma análise sobre essa questão que nós estamos vivenciando no quadro político nacional, sobretudo em relação a combustíveis, impostos, né? Tem muita informação e contra-informação, Petrobras. Eu vou já, daqui a pouco, no intervalo, conversar com vocês sobre isso. Eu agradeço a participação do deputado Kelps. Seja bem-vindo ao nosso programa e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Robson. Obrigado, telespectador da Band. Olha, não é da Band, da Band. Você ressuscitou a potencia aqui. Um grande abraço. Obrigado, Robson. Ficamos por aqui com essa primeira parte do Boa Tarde, Cidadão. Daqui a pouquinho voltaremos. Vamos conversar ao vivo aqui com sua participação. Tem alguma dúvida? Vamos conversar nós dois aqui, 999229519, depois do intervalo comercial. Por que será que está aumentando tanto? O que é que pode ser feito para baixar o preço do combustível? Daqui a pouco a gente volta.